primeira depois das ameaças de tarifas dos Estados Unidos ao Brasil e das críticas sobre o Pix. O presidente Lula e ministros do governo apareceram segurando placas em defesa do sistema de pagamento instantâneo. O gesto foi interpretado como uma demonstração de apoio a uma das principais ferramentas financeiras criadas pelo Banco Central e que o governo passou a tratar como um símbolo da soberania nacional. No mesmo evento, o governo anunciou que o Pix foi registrado pelo INPE como uma marca de alto renome, que foi o que a gente acabou de falar. Esse reconhecimento garante o mais alto nível de proteção previsto na legislação de propriedade industrial, impedindo o uso indevido da marca em qualquer ramo de atividade econômica. A medida é vista como mais um movimento de defesa do Pix em meio à investigação comercial aberta pelos Estados Unidos, que questionam práticas do sistema brasileiro de pagamento. O governo brasileiro tem reagido às críticas e reforçado o discurso de que o Pix é um patrimônio nacional e não está em negociação. Com o registro, o Pix passa a ter proteção especial semelhante à concedida a marcas de grande prestígio e reconhecimento no país, reforçando a estratégia do governo de blindar o sistema em meio à pressão. Porém, Felipe, foi o que César acabou de dizer, é mais uma proteção da marca. Porém, não impede que o Pix seja copiado, seja vendido. É mais uma estratégia de marketing do governo Lula, que se viu ontem pressionado sobre essa questão de colocar o Pix dentro da Constituição Federal e que, para isso, precisaria tornar o Banco Central independente de forma financeira, coisa que o governo Lula não quer. O governo Lula, o PT, a esquerda não quer um Banco Central independente financeiramente, jamais quis um Banco Central autônomo de forma nenhuma, acabou acontecendo, sempre houve essas críticas por parte do governo do PT. O governo nunca quis um Banco Central autônomo de forma nenhuma, nem administrativamente e muito menos financeiramente. O governo vem fechando os olhos e fingindo demência para essa história. E agora não é diferente. Então, o governo muito habilidoso, que isso o governo Lula pensou logo nessa questão do Pix, juntou o Pix com a soberania nacional, que são duas coisas que o governo vem tratando aí para tentar melhorar a estratégia de intenção de votos, aumentar o número, mesmo nas pesquisas de intenção de voto. O presidente Lula tem conseguido isso, a gente viu isso ontem, né? Na pesquisa Genial Quest, abriu 6 pontos à frente do segundo colocado nas pesquisas, que é o senador Flávio Bolsonaro, e agora ele tem que continuar trabalhando mesmo em pautas que engrandeçam o Brasil e que convençam os brasileiros de que ele deve ficar mais um mandato, o quarto. Olha, haja convencimento, hein? 4 mandatos na frente de um poder tem que convencer muito bem. Ou você é muito bom ou os outros são muito ruins, Felipe. Nira, mais uma vez, né? Está claro que o maior aliado político do Lula é o Donald Trump. Né? Quando o Donald Trump lá atrás resolveu taxar o Brasil e criticou a decisão judicial de autoridade brasileira, né? O que aconteceu na prática foi que o Lula, com o discurso, né, de defesa da soberania, independência do Brasil, contra o colonialismo, né, acabou crescendo nas pesquisas, né? Então, agora, né, que os Estados Unidos está atacando o Pix, né, alegando que o Pix é uma concorrência desleal com empresas americanas, incluindo a Mastercard, a Visa, e também criticando o fato do Banco Central ser o regulador, né, e o ator, né, relacionado com o Pix, né, misturando duas figuras, né, criando ainda mais uma concorrência desleal. O Lula veio com essa narrativa, né, que pegou lá atrás e vai pegar agora também, Mira, porque o Pix, na verdade, é uma paixão nacional. Né? Imagina o quanto de taxa o vendedor ambulante, o pequeno comerciante deixou de pagar para grandes bandeiras do cartão de crédito, né, por conta da transferência eletrônica instantânea, como é o Pix. Né? O quanto que eles economizaram? Milhares de reais, milhões de reais, né? Bobear bilhões de reais, né, com taxas. Né? Então, de fato, o Pix é um facilitador para o pequeno comerciante, para os vendedores ambulantes, para os pequenos comerciantes em geral. E aí, essa defesa do Lula relacionada com o Pix faz sentido, né? Querer criar capital político com essa narrativa de defesa da soberania e defesa do Pix, falando que o Pix é do Brasil. Né? Mas seria muito melhor, né, no mundo, né, se o Pix fosse do mundo todo. Né? Claro que eu entendo, né, que o Pix foi uma construção brasileira, uma construção do Banco Central. Né? Tem vários heróis anônimos, né, que atuaram no Banco Central como servidores públicos, né,
de Estado que criaram o PIX, né? Um deles foi o líder, né, Carlos Eduardo Brandt, né, que coordenou esse grupo de servidores públicos que criaram uma tecnologia bancária, financeira muito boa, muito ágil e muito eficiente. Mas é bom lembrar, Neila, que antes do PIX, o DOC, o TED, né, já era uma inovação brasileira muito boa. Nos Estados Unidos, por exemplo, você fazer uma transferência bancária demora 2 dias para cair de uma conta para outra, né? Agora estão mudando, modernizando o sistema financeiro dos Estados Unidos, né? E quando você pega, por exemplo, a dificuldade que você tem de fazer uma transação internacional, né? Claramente, eu espero que o PIX se transforme, na verdade, um instrumento de celeridade e eficiência de transferência global, né? A gente quer fazer com que o mundo seja cada vez mais integrado. Isso é bom para o mundo, né? Mas esse tipo de discurso do Lula, num período eleitoral, vai encontrar respaldo em parcela significativa da sociedade. Agora, tem algumas bizarrices também que não dá para a gente deixar passar ao largo, né? Uma delas é colocar o PIX na Constituição Federal, né? Colocar o PIX na Constituição Federal. Olha só o nível da elaboração da burocracia política do Brasil, né? A Constituição Federal deveria se ater à questão de estruturação do Estado, né? Funcionamento do Estado. O PIX tem nada a ver com isso, né? Assim como está a Constituição Federal de 88, que o Colégio Pedro II é um colégio federal. Não é por aí, não é por aí. A gente pode defender o PIX, a gente pode ter orgulho do PIX como facilitador de transação bancária no Brasil, né? Mas não dá para a gente também criar esses absurdos e esses equívocos como o Lula está querendo colocar. Mas defender o PIX, no momento que está sendo atacado pelos Estados Unidos, é uma bandeira que deveria ser abraçada e empunhada por todos os brasileiros. Olha, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reafirmou na quarta-feira, ontem, a defesa da soberania nacional em meio às tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos. Durante o evento no Palácio do Itamaraty, o ministro afirmou que o Brasil não abaixa a cabeça para ninguém e que o governo defenderá a política econômica brasileira diante das pressões internacionais. Durigan também destacou que o PIX é um patrimônio estratégico do país e disse que o sistema de pagamentos continuará sob a governança do Estado brasileiro. A declaração ocorre em um momento de preocupação com as medidas adotadas pelos Estados Unidos, que têm anunciado novas barreiras comerciais e tarifas que podem sim afetar produtos e exportações brasileiras. No mesmo evento, o presidente Lula posou ao lado dos ministros, que a gente acabou de mostrar para vocês, segurando a placa com a frase "O PIX é do Brasil", em referência ao registro do sistema como marca de alto renome pelo INPE. Então tá aí, o ministro aqui do ladinho para vocês, da Fazenda, Dario Durigan, que vem trabalhado agora junto ao presidente Lula para tentar fazer com que o PIX e a soberania nacional sejam marcas do governo do PT e do governo Lula. E mais do que isso, o ministro vem trabalhando junto. O ministro agora, Felipe, vem sendo uma espécie de interlocutor do presidente Lula junto ao Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito às pautas bomba. Eu não sei se você vai se lembrar, certamente vai, no início desse Lula 3, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpria muito bem esse papel. Estava sempre no Congresso, sempre discutindo quando era preciso pautar assuntos importantes do governo no início ou em final do ano, ali, quando tinha a formação de orçamento, e o Haddad estava sempre muito presente. Depois ele acabou se afastando mais porque o governo não conseguiu se encaixar, não conseguiu articular com esse Congresso que está formado nesse momento. Ainda não consegue e Dario Durigan vem tentando agora fazer esse papel, cumprir esse papel, também não está conseguindo. Se reuniu com o Davi Alcolumbre para tentar barrar essas pautas bomba, entre elas a questão de salários de servidores da saúde e também renegociação de dívidas do agronegócio, né, do setor do agronegócio. Essa ainda está parada, mas pode ser que se movimente muito brevemente agora no Congresso, mas a da saúde passou. E ele deve tentar judicializar, ao menos em parte, esse assunto no Supremo Tribunal Federal, e já tem ministro também, e a gente vai falar já já sobre isso, já tem ministro da Suprema Corte falando sobre o tema. Dario Durigan, então, já agindo como uma espécie de interlocutor do governo Lula dentro do Congresso Nacional, porque vamos combinar, o que a gente mais fala aqui é que esse governo Lula está sem interlocutor. O Lula já fazia esse papel muito bem enquanto presidente, né? Ele não tinha esse problema de ser um interlocutor junto ao Congresso. Esse papel da Secretaria de Relações Institucionais não era nem muito conhecido
nos governos anteriores. Claro que era uma pessoa muito colada ali, é um gabinete que fica dentro do Palácio do Planalto, mas nem era um ministro que aparecia muito. Agora é muito menos, porque não cumpre esse papel. O presidente Lula cumpria muito esse papel, agora o presidente Lula não cumpre esse papel e a pessoa responsável também não. Então a gente fica em um momento em que executivo e legislativo não consegue ter essa conversa. Gleisi Hoffmann era a última das ministras que, quando foi colocada nesse cargo, foi muito criticada, porque ela é uma parlamentar do embate, ela é uma parlamentar do discurso, do embate, ela é fervorosa, ela não é uma pessoa da conversa. Não é essa pessoa. Foi escolhida pela empatia com o presidente Lula e pela liderança do PT. Então, agora, quem sabe, Dario Durigan consiga cumprir, em parte, esse papel. Muito difícil, né? Muito difícil. Né? E no último ano do mandato do Lula, ano de eleição, né? A Alcolumbre mostra claramente que está descontente com o governo Lula, alguém conseguir fazer a articulação política, que você colocou muito bem aqui. Né? Gleisi Hoffmann falhou, o Guimarães vem falhando, né? O Rui Costa, ministro da Casa Civil, tentou, em determinado momento, fazer essa articulação, também não conseguiu. Então, o Lula, na minha opinião, entra em campo, né, e acerta a conta com a Alcolumbre, né, negocia com a Alcolumbre de uma forma republicana, né, bom lembrar, né, sobre os projetos de prioridades do governo e evitar, né, as pautas bombas, né, do Congresso Nacional, que uma já passou, que você colocou aqui, né, e outras devem passar também, criando problemas de orçamento do governo brasileiro no último ano de mandato do Lula, que é o ano que o governo precisa de dinheiro, né, para investir, para implementar os projetos, para conseguir mostrar algo durante o processo de eleição. Então, se o Lula não tomar a frente dessa negociação, não vai dar certo. Né? O Dario Durigan, por mais que ele seja competente, que ele tenha vontade, né, ele não deve nem conseguir negociar nada com a Alcolumbre nesse sentido. E a Alcolumbre já mostrou, né? Acenou inúmeras vezes que não aceita nenhuma pessoa para negociar, para organizar ali a relação do governo executivo com o poder legislativo, que não seja o próprio Lula. Né? Então, o Lula tem que ir a campo e tem que fazer esse tipo de negociação se ele quiser evitar a pauta-bomba e se ele quiser também fazer com que os projetos prioritários do governo sejam aprovados no Congresso Nacional ainda esse ano. Tirando isso, Nila, dificilmente o governo vai conseguir ganhar. E aí, a alternativa do governo qual que era? Recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Né? Até porque a gente sabe, né, quando um poder legislativo cria despesa, ele é obrigado a mostrar a receita que vai fazer frente a essas despesas. Né? Então, com toda certeza, se o governo brasileiro, por meio da AGU, ir até o Supremo Tribunal Federal e reivindicar, né, essa questão, deve ganhar, deve ganhar. E aí a gente vai criticar o quê? O tal protagonismo do Supremo Tribunal Federal, a tal judicialização da política, politização do Supremo Tribunal Federal, mas nesse aspecto, né, não cabe outra alternativa ao governo federal que não seja recorrer ao Supremo Tribunal Federal. E faz parte da democracia, né, esse tipo de postura, porque está na Constituição Federal que o STF tem que analisar questões constitucionais. Então, assim, ou seja, então, se o governo falhar porque o Lula não quer entrar em campo e negociar com a Alcolumbre, a única alternativa possível é buscar a tutela do Supremo Tribunal Federal, e deve ser esse o caminho que o governo vai fazer. Vamos mudar de assunto, porque a Comissão